Então, irmãos, deixa a sua Bíblia aberta em João 17, nós vamos ler do versículo 20 ao 24. Segura aí a sua Bíblia aberta, João, capítulo 17, versículo 20 e 24. Olha aqui para mim, segura aberto aí e olha aqui para mim. Aqui está relatando a oração de Jesus, antes de ir à cruz, antes de morrer no nosso lugar. Jesus fez essa oração. Ele orou por ele mesmo, depois ele orou pelos discípulos e depois orou pelo futuro da igreja. Orou por nós. Olha que maravilha. Jesus naquela época orou por mim e por você. Aqueles que crerão em meu nome. Então Jesus orou por nós. E esta oração eu considero muito importante, porque está falando do nosso futuro, do futuro da igreja, do ano que vem a nosso respeito. E se Jesus orou essas palavras, aqui literalmente a oração de Jesus, neste capítulo, é algo fundamental para a minha vida e para a sua vida. Estava no coração de Jesus e também no coração do Pai. Há algo maravilhoso para acontecer sobre as nossas vidas. Então coloque a sua mão no coração e eu quero que você faça agora a sua oração. Que Deus prepare o teu coração para ouvir a sua voz, a tua palavra. Vá orando, diga: Espírito Santo, me dá um coração quebrantado nesta manhã. Você que está em casa também, coloque as suas mãos no seu coração, feche os seus olhos e comece a orar. Diga: Senhor, fala comigo. Há uma grande expectativa no meu coração. Vá dizendo essas coisas ao Senhor. Diga: Senhor, tira do meu coração todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda incredulidade. Apesar de todos os problemas e dificuldades, eu creio na tua palavra, Senhor. Nós cremos que a tua palavra nesta manhã é poderosa para promover cura, para promover libertação, para inclinar o nosso coração à tua vontade, aos seus sonhos, aos seus projetos. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, que a tua palavra possa glorificar o nome de Jesus, que a tua palavra venha exaltar o Espírito Santo. Senhor, fala conosco, prepara o nosso coração, Senhor, que o nosso coração esteja completamente quebrantado diante da tua presença. Tira de nós o coração de pedra, o coração endurecido, o coração desconfiado. Senhor, ajuda-nos nesta hora e prepara-nos para ouvir a tua voz. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu vou ler aqui, aí você acompanha aí na sua versão ou também na projeção aí, fique à vontade. João capítulo 17, versículo 20 ao 24. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Grife aí: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Grife aí: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e eu os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Amém, queridos? Então aqui nós vemos alguns princípios de que o que estava ardendo no coração de Jesus é que sejamos um. Então eu vou tratar aqui alguns princípios sobre unidade. O primeiro princípio é que nós devemos caminhar em unidade com propósito. Há poder na unidade.
Deus nos criou para andarmos em unidade, para não estarmos sozinhos. E isso ardia no coração de Jesus. Este era o desejo do coração dele, que assim como ele era um com o Pai, tinha o mesmo propósito, o mesmo coração, a mesma obra a ser realizada, Jesus desejou isso a nós, que sejamos um com ele e com o Pai, que possamos andar em unidade. Então a unidade, ela é vital para a vida do crente, para a nossa vida. Há poder na unidade. O nosso Deus se manifesta através da unidade. O nosso Deus é 3 pessoas, em uma só se forma um único Deus, é um Deus triuno. Então, nós temos esse DNA, nós somos filhos de Deus, precisamos andar em unidade com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. A Bíblia diz que o Filho não pode fazer nada sem o Pai, que o Espírito Santo está aqui para glorificar o nome de Jesus. Então há uma unidade na divindade, no plano celestial, na vontade de Deus, é que sejamos um, como eles são um. E nós precisamos aprender que esta unidade, que essa comunhão que temos, revela a glória de Deus. Nós acabamos de ler aqui, que quando andamos em unidade, a glória de Deus se manifesta. O segredo para experimentarmos a glória de Deus é andarmos em unidade. Acabamos de ver isto aqui, mas o que acontece? Nós temos que orar e nos preparar e perceber que o maior ataque do inimigo contra a vida de um crente é para destruir esta unidade. Como que o diabo ataca a igreja? Semeando a discórdia, semeando esta quebra de unidade. Ele vem e começa a semear entre nós coisas que começam a dividir a nossa opinião, dividir o nosso pensamento, dividir o nosso foco, a nossa missão, e nós começamos a perder esta unidade, e ele entra com vírus, com esta bactéria, com esse espírito de individualismo, e começa a quebrar aí a nossa unidade. Mas nós temos que reagir, nós temos que buscar em Deus, orar a Deus, nós temos que manifestar esta unidade. Assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo expressa esta unidade, se eu e você queremos expressar esta unidade, queremos expressar as características de Deus, precisamos andar em unidade. Quantos são filhos de Deus aqui? Diga: eu sou um filho de Deus. Você tem a natureza do Pai, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então, andemos em unidade para expressar a natureza de Deus. Nós precisamos expressar isto. A glória de Deus se manifesta onde existe edificação em unidade. Não basta andarmos somente em unidade, mas temos que ter o mesmo propósito. Temos que estar edificando alguma coisa. A glória de Deus se manifesta quando há uma edificação em unidade. Quero dar um exemplo aqui para você visualizar isto. Um amontoado de pedras, né? Se um caminhão descarrega ali uma caçamba de pedras, está ali todas unidas, mas ainda não é uma edificação. O João, que gosta de mexer muito com construção, ainda não é uma edificação, estão ali unidos, mas não há um propósito. Agora, quando construímos uma casa, um edifício, ali há um propósito. Todas as pedras unidas para um propósito, para edificar uma casa. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para edificar casa para Deus. Eu e você fomos chamados para edificar casa para Deus. A Bíblia diz que somos pedras vivas na edificação de casa para Deus.
Então qual é o seu chamado e o meu chamado? Andarmos em unidade com o propósito de edificar casa para Deus. O que é edificar casa para Deus? É edificar pessoas. Deus não habita em templos. Nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja do Senhor. O Senhor habita em nós. Então, o primeiro passo para o ano que vem é estar debaixo desse propósito, vivendo em unidade e edificando casa para Deus, cuidando de pessoas, levando pessoas a Cristo, fazendo a obra, falando do amor, da graça e da misericórdia do Senhor, dentro de casa e fora de casa. Aí, Jesus disse na sua oração: a sua glória vai se manifestar. A unidade com o propósito de edificar casa para Deus. É isso que Deus espera de nós. Nós não somos um ajuntamento de pedras, mas nós somos casa para Deus. Deus habita dentro de você. E Jesus ainda disse lá em Mateus 12, 25, que um reino dividido contra si não pode subsistir, não prosperará, mas que nós temos que andar em unidade, todos devem concordar. Se eu estiver com pensamento, a Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então eu tenho que estar em unidade com o corpo de Cristo, no mesmo pensamento, em unidade com esta igreja. A minha casa, o meu lar, tem que haver unidade. Eu e a minha esposa temos que ter o mesmo propósito, de servir a Deus e de construir e edificar casa para Cristo. Um reino dividido, uma casa dividida, não prospera, não consegue ficar firme, porque há visões diferentes. A célula tem que ter a mesma visão, a supervisão tem que haver a mesma visão, o mesmo propósito. Não adianta o pastor desta igreja sonhar com algo e eu sonhar ao contrário. Eu preciso estar com o mesmo sonho, estar engajado no mesmo projeto. Aí a minha casa vai prosperar. Jesus também disse lá em Mateus 18, 19, que se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedido. Até na nossa oração precisa haver concordância. Ao sentar ali à mesa, quando oramos pelo alimento, tem que haver concordância. Ao orar na igreja, temos que orar no mesmo propósito. Irmãos, há poder na nossa oração. Se você se unir à sua esposa, aos seus filhos e pedirem algo, será concedido. Amém, queridos? É preciso haver concordância para que a bênção do Senhor seja liberada sobre nós. Então, primeiro princípio, precisamos andar em unidade, mas com propósito. Amém, queridos? Ore ao Senhor, diga: Senhor, eu quero estar no propósito para a igreja de Santo André, para a comunidade da graça de Santo André. Qual é o teu propósito para nós? Traga ao coração do nosso pastor uma direção para o ano de 2021. Que sejamos que andemos em unidade com Ele. Que o Senhor nos fortaleça para ter propósito no ano que vem. Diga ao Senhor: eu quero ser um edificador de casa para Deus. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Segundo princípio, não existe unidade sem autoridade. Não existe. Não adianta eu querer estar unido, mas não reconhecer a autoridade. Não existe unidade se não houver governo. Irmãos, uma coisa aqui está linkando a outra. Eu preciso ter unidade, preciso ter propósito, mas debaixo de um governo, debaixo de uma autoridade. No tempo dos juízes, está lá em Juízes 21, 25, diz a Bíblia que naqueles dias não haviam reis sobre Israel, e cada um fazia o que achava melhor, e a palavra de Deus era muito rara
diz a Bíblia. Não havia revelação, não havia provisão, porque cada um fazia o que queria, andava conforme a sua vontade. Um reino dividido, uma casa dividida. Nós precisamos andar em unidade, mas debaixo de uma autoridade, debaixo de um governo. As duas coisas mais atacadas dentro da igreja é a unidade e a autoridade. O inimigo vem para nos separar e para derrubar o pastor. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E ele começa usando coisas sutis, coisas que muitos deixam passar e começam a minar a fé, e as coisas vão sendo destruídas, e a gente acha que o problema é a autoridade. Vivemos em uma geração onde achamos que o problema é o pastor, que o problema é o supervisor, que o problema é o dirigente, que o problema é o governador, que são as autoridades. E não é assim. Deus usa líderes, Deus usa autoridades. A história da Bíblia inteira é constituída por autoridades instituídas por Deus. Deus sempre levanta um homem para abençoar o seu povo. Aqueles que estão debaixo de cobertura espiritual, debaixo de uma autoridade, e reconhecem essa autoridade, estão debaixo de um canal de bênçãos, estão ali recebendo provisão de Deus, porque sempre haverá alguém para Deus usar, uma autoridade. Olha, irmãos, nós vemos lá, achamos lindo e maravilhoso, a história da Bíblia, dos homens de Deus, mas isso não é coisa da minha cabeça, não. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Havia muitos problemas, muitas dificuldades, mas o apóstolo Paulo quis tratar isto primeiro, porque isto é fundamental. Olha o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha como Paulo expressa a preocupação do coração dele. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Debaixo de uma governância, de uma autoridade. Então nós temos que zelar pela unidade na vida da igreja, temos que ter o mesmo pensar, o mesmo espírito, a mesma disposição mental e também o mesmo parecer, no mesmo objetivo e nas conclusões. Não deixe o inimigo semear discórdia no seu coração. Não deixe ele tirar você do foco e do projeto que o Senhor tem para a comunidade da graça em Santo André. Eu costumo nas minhas orações lá de GD, que o pastor faz conosco, o pastor Davis, quando ele pede para eu orar logo no começo da reunião, eu digo: Senhor, continua trazendo ao coração do pastor Davis direção para a comunidade da graça em São Mateus. Eu quero estar debaixo desta unção, desta autoridade. Eu quero edificar casa para Deus junto com Ele. Isso é bênção de Deus para nós. Isso é proteção de Deus para nós. Veja bem, na casa de Deus, nós vemos aí a história, lá quando o povo saiu do Egito e andou pelo deserto, nós vemos lá a história de Moisés. Depois nós lemos lá no livro de Samuel, a história do rei Saul. Depois nós vemos a história de Davi. Depois nós vemos a história de Salomão. E depois nós vemos a história de Jesus. Vemos a história dos apóstolos. Vemos a história de homens de Deus, John Wesley, Billy Graham. Hoje, a história em Santo André está sobre a vida do pastor Josimar. E sobre a vida de vocês. Deus sempre vai levantar um líder para fazer história.
para construir, para abençoar. E nós precisamos estar engajados nesse mesmo espírito, nessa mesma visão. Amém, queridos? A Bíblia diz, lá em João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você foi chamado por Deus para dar frutos e frutos que permaneçam. Deseje ser um líder de célula, deseje ser um anfitrião, deseje edificar uma casa para Deus, deseje estar debaixo de uma autoridade e você será abençoado. Os seus planos, os seus projetos serão prósperos e abençoados no ano que vem, porque nós estamos em unidade, num só corpo, num só espírito, servindo ao Senhor. Amém, queridos? Terceiro princípio para irmos ao final: a unidade de Jesus para conosco. Vimos primeiro que precisamos andar em unidade e ter um propósito. Depois vimos que esta unidade precisa estar debaixo de uma autoridade, de um governo levantado, instituído por Deus, sobre o anjo da igreja, sobre o pastor da igreja, a mesma visão, o mesmo coração. E agora nós vamos ver a unidade de Jesus para conosco. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 18:20. Mateus 18:20. Um texto tão conhecido de nós. Conhecemos aí esse texto muito bem. Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quantos creem que Jesus está aqui? Ele está aqui. Não há necessidade de sentir, não há necessidade de ver, mas porque está escrito, eu creio que Ele está aqui. Deus está aqui, irmão, você tem noção disso? Será que temos a clareza de que é estar onde o Criador do mundo está? Será que temos a clareza que é estar no mesmo lugar onde há um Senhor que pode todas as coisas, que não há nada impossível para Ele? Mas o que acontece com a igreja? Como entramos na presença deste Deus tão poderoso? Como estamos em unidade com Ele, e Ele está aqui, está nos ouvindo e falando conosco, e como nos portamos na presença desse Deus maravilhoso? Às vezes chegamos na igreja com um sentimento de condenação, com problemas, com dificuldades, achando que a gente não tem o direito de pedir, que não podemos pedir, porque nós falhamos, porque essa semana eu briguei, porque essa semana eu falei, porque eu vi, porque eu fiz, e chegamos à casa de Deus, onde Deus está, reunidos conosco, debaixo de condenação. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10, aqui nos orienta como devemos ser um com Deus, como devemos nos achegar na presença de Deus, estar reunidos com o Senhor. Olha o que diz aí Hebreus 10, 19 até o 23. Eu vou ler aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós devemos chegar diante de Deus, estar aqui na igreja, confiando na obra da cruz, confiando no que Jesus fez por nós.
O véu foi rasgado, a dívida foi paga. Não chegue diante de Deus, não venha para a igreja debaixo de condenação. Eu não estou pregando licenciosidade para o pecado, que não há consequências para o pecado e que somos impecáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Há consequências. O salário do pecado é a morte. Podemos pecar, mas a Bíblia diz que há um justo juiz que perdoa todos os nossos pecados. Então, quando nós chegamos à igreja, quando estamos na presença do Senhor, temos que estar com a consciência limpa de que todos os nossos pecados já foram perdoados. Porque a Bíblia diz que tudo é por Ele e para Ele. Olha só, se você aceita Cristo, Deus te aceita. Se você rejeita Cristo, Deus também te rejeita. Se você faz para Cristo, Deus aceita. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas são tudo, é tudo. Tudo que fazemos é para Ele e por Ele. Então se achegue diante de Deus, se aproxime diante de Deus, com fé de que Ele morreu no seu lugar, que Ele pagou o preço no seu lugar. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós hoje somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. O homem era incapaz de pagar este preço. Não tinha como a gente suprir isto e pagar este preço. Mas Jesus, Deus o tornou pecado, pegou os nossos pecados, colocou sobre Jesus. A justiça que havia no Santo de Deus, no Cordeiro Santo de Deus, Deus colocou em nós. Hoje somos justificados por causa da obra da cruz. É assim que devemos chegar diante da presença de Deus. Eu sou justiça de Deus, em Cristo Jesus estou justificado. O preço foi pago, como acontecia no Antigo Testamento. O homem entrava no santuário e ele precisava oferecer um sacrifício, geralmente era um cordeiro, uma ovelha, para perdão dos seus pecados. E ele chegava lá e trazia o cordeiro, a ovelhinha, e o sacerdote pegava este cordeiro e examinava. Examinava o quê? A pessoa que estava trazendo ou o cordeiro que ia ser oferecido? Examinava o cordeiro. Se o cordeiro não tinha defeito, se não tinha mancha, não podia ter defeito, não podia ter mancha, tinha que ser apto para o sacrifício, tinha que estar perfeito para o sacrifício. E o sacerdote imolava o cordeiro, aspergia o sangue e declarava: os seus pecados estão perdoados. Hoje a Bíblia diz que não precisamos mais oferecer sacrifícios. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi entregue no nosso lugar, santo, imaculado, sem mancha, sem ruga. Ele foi oferecido no nosso lugar. Ele foi aceito no nosso lugar. A Bíblia diz lá em Romanos 5:8, que o meu Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Deus não está irado conosco, irmãos. Deus tem prazer nos seus filhos. Jesus já pagou o preço, o sangue do Cordeiro foi derramado, os nossos pecados já foram perdoados. Então não deixe o diabo te acusar nesta manhã. Não deixe ele dizer que você não merece ser curado, que você não merece ser liberto, que o seu casamento não pode ser restaurado, que a sua vida não pode ser endireitada porque você pecou, porque você falhou. Isto é mentira do inferno. Houve pecado, mas Jesus perdoou. Nesta manhã, chegue-se a Deus com a plena confiança na obra da cruz. Amém, queridos? Renove a sua fé.
Diga para você mesmo: eu sou um filho amado de Deus. Ele morreu no meu lugar, me salvou, me resgatou. E a Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos que o Senhor conquistou por nós e para nós. Nós chegamos na igreja com base no nosso merecimento. Será que eu mereço? Será que eu fiz? Será que eu estou bem? Será que eu pequei? Será que eu? Olhando para nós, a Bíblia nos ensina: olharam para Ele e tiveram seus rostos iluminados. Devemos olhar para Jesus. Amém, queridos? Olhe para Ele. Quando eu me achego diante de Deus e peço perdão, não importa o que eu fiz, o que importa é o que Ele fez por mim. Ele morreu no meu lugar para me salvar. Amém, queridos? Abra comigo aí sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1. Estamos indo para o final. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e até o 20. Olha o que diz a Bíblia: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, a favor de vocês. Ele foi entregue a nosso favor. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Antes, o sacerdote examinava o animal ali se era perfeito. Deus, quando olha para nós, Ele enxerga o Cordeiro de Deus. Ele não vê os meus pecados, Ele enxerga o Cordeiro de Deus que foi morto no meu lugar. Ele vê o sangue de Jesus, me vê lavado, me vê remido, me vê uma nova criatura. É assim que eu devo chegar diante de Deus. Amém, queridos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através de Jesus, não pelos seus méritos, não por aquilo que fazemos, mas por causa da obra da cruz. Não há o que eu possa pagar para ser curado. Eu sou curado porque Ele conquistou na cruz por mim. Não há o que eu possa pagar para o perdão dos meus pecados, mas Jesus morreu no meu lugar e me perdoou. É por meio dele, somente por Jesus, conseguimos chegar diante de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos que por causa da obra da cruz, por causa de Jesus, temos paz com Deus. Então encha o seu coração de paz. Diga: eu tenho paz com Deus. Esteja em paz diante de Deus nesta manhã, para receber, para ser abençoado. Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sem Jesus ninguém é aceito diante de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Irmãos, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Precisamos crer que somos justificados em Cristo Jesus. Andamos pela fé. Precisamos crer que Deus morreu no nosso lugar, e agora nós podemos ser curados, podemos ser libertos. Quero ler o último texto para orarmos. Abra sua Bíblia comigo em 1 João 2, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas
para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Amém? Como você chegou aqui, cheio de pecado e de condenação, peça perdão, porque Ele já perdoou os seus pecados. Viva em paz com Deus. Se eu cometi pecado, talvez haverá consequências da maneira que eu estou vivendo até agora. Mas para receber de Deus, para ser liberto, para ser curado, eu tenho que chegar a Deus com uma consciência limpa. A Bíblia diz lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 e 2: tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos debaixo da graça do Senhor. Ele é poderoso para nos salvar. Quantos creem em tudo que ouviu? Aplauda ao Senhor e diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus.